Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às centúrias do amor e da pura oração de São Máximo Confessor, nosso 33º encontro. Vamos trabalhar hoje os capítulos 75 até o capítulo 77. Ouçamos primeiro o capítulo 75. Afirma São Máximo: dentre as coisas que Deus nos deu para nos servirem, algumas se encontram na alma, outras no corpo, outras ao redor do corpo. Assim, na alma estão as potências, no corpo os sentidos e os demais membros, e ao redor do corpo os alimentos, as posses, dinheiro, etc. O bom ou mau uso dessas coisas e de suas modalidades mostrará se somos virtuosos ou falsos. Então vamos refletir um pouco aquilo que nos diz São Máximo. Entre as coisas que Deus nos deu a nos servirem, coisas que devem estar a serviço dos seres humanos. O ser humano é senhor dessas coisas e não escravo dessas coisas. Primeiro, algumas se encontram na alma. Dentre estas coisas que se encontram na alma estão o conhecimento e a ignorância, formam as potências da alma. Nós vamos explicar ainda mais. Segundo, algumas se encontram no corpo, os sentidos e demais membros. E terceiro, ao redor do corpo, estão os alimentos, posses, dinheiro, etc. As potências da alma. Primeiro, são as potências do conhecimento, da inteligência e razão. Isto é, são de conhecimento, né? Ele não tem órgão externo, como senso. Então, essas potências da alma são senso comum, imaginação, instinto, memórias e realidades afetivas, ligado aqui ao livre-arbítrio. Segundo, das que se encontram no corpo, encontramos o acesso que podemos ter das realidades que nos cercam pelos sentidos, os 5 sentidos. E o terceiro, ao redor do corpo, é tudo aquilo que está fora do ser humano. Então, são essas 3 realidades que Deus nos deu para sabermos bem usá-las. Isto é um bem, não é um mal. Essas coisas foram dadas como bem para o ser humano. É claro que nós, por exemplo, quando nós perdemos o controle das coisas e nos tornamos escravos das coisas, nós perdemos o nosso senso de liberdade de estar diante das coisas sem precisar nos tornarmos escravos ou dependentes dela. O ser humano não pode estar dependente a coisa nenhuma. Ele é livre e deve viver na liberdade. Faz lembrar aqui o povo de Israel. O povo de Israel ficava lembrando as cebolas do Egito, as carnes, as panelas de carne. E eles reclamavam, porque eles preferiam a escravidão de barriga cheia do que a liberdade e ser capaz de correr o risco de se lançar à vida, onde a segurança do ser humano é construída pela liberdade. Ela não deve ser apegada a nada. É claro que os povos antigos, o povo antigo, via nessa dependência que colocava o ser humano como escravo das coisas, a realidade de um demônio, onde a pessoa não era livre e ela ficava dependente das coisas porque ela não sabia mais viver
sem essa dependência. Então ela acaba criando laços que vão cada vez mais dificultar a liberdade para abrir-se a Deus e ficar sempre dependentes dessas realidades, dessas seguranças, que são falsas seguranças. O conhecimento é o conhecimento daquilo que existe. A ignorância é a carência de conhecimento sobre alguma coisa. A carência não é o mal, isso faz parte do limite humano. E o ser humano deve se esforçar para poder conhecer e, atingir o conhecimento, vencer a ignorância. Faz parte do limite do ser humano. O erro é atribuir a existência ao que não a teve ou tem. É querer atribuir ao ser humano que uma realidade que não lhe pertence, que ele não teve, ele atribuir que tem. Então, quer dizer, é procurar afirmar uma coisa que no fundo não é real. O bom ou mau uso dessas coisas, isto é, as potências da alma, das coisas que nos são dadas, né, daquilo que se encontra no corpo e das coisas que estão ao redor do corpo, é importante saber que o uso do livre-arbítrio é fundamental, né? É o poder que o homem tem de declinar, ser capaz de ser propenso para que as faculdades de conhecimento possam lhe apresentar como coisas boas e fugir daquilo que é mal, que ele propõe dentro de si. Então, o livre-arbítrio coloca essa realidade dentro de nós. Então, saber que nós podemos fazer um bom discernimento entre as coisas boas e as coisas más. Mas as coisas más deixam de existir quando nós exercitamos as boas. Porque quanto mais exercitamos as boas, menos nós nos tornamos propensos a deixar que o mal tome conta. Então, repetindo, o bem, o bom ou o mal, uso dessas três coisas e de suas modalidades, mostrará se somos virtuosos, se usamos bens as três coisas, ou somos falsos, usamos mal as coisas boas que Deus nos deu. O parágrafo 76. Vamos ver. Dentre as modalidades das coisas, então capítulo 76. Dentre as modalidades das coisas, algumas dizem respeito ao que existe dentro da alma, outras ao que está no corpo, outras aos que rodeiam o corpo. Assim, na alma estão o conhecimento e a ignorância, o esquecimento e a lembrança, o amor e o ódio, a tristeza e a alegria. No corpo estão o prazer e a dor, o uso e a privação dos sentidos, a saúde e a doença, a vida e a morte, e outras modalidades semelhantes. Ao redor do corpo estão a fecundidade e a esterilidade, riqueza e pobreza, a glória e o desprezo. Dentre essas modalidades, algumas são consideradas como bem, outras como males. Mas nenhuma delas é má, propriamente falando. Então, não são más em si mesmo. É pelo uso que dela fazemos que elas se revelam boas ou más. A intencionalidade daquilo que nós realizamos e colocamos em ato, né? Porque quando nós colocamos em ato é porque o desejo já foi concedido e ele se expressa em atos. Então, a partir do momento em que esse desejo é concebido, né, é porque o pensamento foi aceito, a pessoa desejou querer, então ato de vontade, e age. Então, dentre as modalidades das coisas, algumas diz respeito ao que existe dentro da alma, como vimos, pensamento, memória, inteligência, razão e imaginação. Outras a que está no corpo, como aquilo que somos atingidos pelos sentidos. São 5 sentidos. E outras, aquelas que rodeiam o corpo, pois o ser humano está inserido no mundo cercado de coisas. Na alma, como já vimos, estão o conhecimento, a ignorância, o esquecimento, a lembrança, o amor, o ódio,
a tristeza e a alegria, que são realidades da alma. Elas não ocupam espaço, elas são atos da alma, né? No corpo, pelos sentidos, estão o prazer, a dor, o uso e a privação dos sentidos, a saúde, a doença, a vida e a morte e outras modalidades semelhantes. No corpo, passando pelos sentidos, encontramos as experiências sensitivas positivas, isto é, vem dos sentidos positivas e negativas. Retornando o que Máximo disse acima, positiva é o prazer, uso dos sentidos, saúde, vida, etc. Negativa, dor, privação de sentidos, doença e morte. Mas, ao redor do corpo estão a fecundidade, a esterilidade, a riqueza, a pobreza, a glória e o desprezo. Também ao redor do corpo podemos ver positivo e negativo. Positivo, fecundidade, riqueza e glória. Negativo, esterilidade, pobreza e desprezo, e etc. Dentre essas modalidades, algumas são consideradas como bens, outras como males. Mas, na verdade, nenhuma delas é má em si. Nenhuma dessas realidades são más em si, propriamente falando. É pelo uso que fazemos delas que se revelam boas ou más. Depende para onde se inclina o ser humano, por meio das faculdades da alma, isto é, com livre-arbítrio. Tudo é bom, mas nós devemos ter muita atenção para não desviar o que Deus nos deu como bem. Então, vamos supor, às vezes a doença, ela às vezes é vista como mal, mas muitas vezes ela se serviu de bem para algumas pessoas, para poderem repensar e retomar o sentido da vida. Então, todas essas realidades nós devemos sempre ver como bem. É a forma como nós encaramos essas realidades e somos capazes de aceitar essas realidades para tentar superá-las. Porque se eu for lutar contra ela, eu vou acabar perdendo. Por isso que São Francisco falava, a irmã morte. É melhor você tê-la como aliada do que como inimiga, e assim poder viver a sua vida no equilíbrio e na integridade, se entregando a um sentido maior da existência. Logo depois, nós vamos ver o capítulo 77 de São Máximo. O conhecimento é naturalmente bom, assim como a saúde. Entretanto, os seus contrários, mais do que eles, foram úteis para muitos. Isto é, muitas vezes, aquilo que a pessoa perdeu deu mais sentido à sua existência do que quando ele tinha abundância. Então, nós podemos ver, por exemplo, aquelas realidades negativas, dor, privação de sentidos, doença, morte, esterilidade, pobreza e desprezo, muitas vezes retomadas a partir do momento da fé e do sentido maior da vida. Isso aí pode servir de trampolim, pode servir de objetivo para nós atingirmos o melhor, a superar as realidades dos limites, né? Não, como eu disse, não lutando contra ela, mas tendo-a como aliada para poder fazer com que nos tornemos melhores a partir da deficiência ali, a partir do defeito, a partir da realidade que nos faz transpor, buscar o melhor e vencê-las. O conhecimento é naturalmente bom, assim como a saúde. Entretanto, seus contrários, vamos supor, a ignorância e a enfermidade, mais do que eles, foram úteis para muitos, porque se despertaram para outra realidade e procuraram transformar a realidade que eles estavam. Pois nos homens falsos, o conhecimento não conduz ao bem, porque ele vai usar mal o conhecimento. É o uso que ele faz. Embora ele seja naturalmente bom, porque o conhecimento é bom. É o uso do conhecimento que o torna mal. Bem como eu disse. E também em tais homens, a saúde, a riqueza, a alegria não conduzem ao bem,
Porque muitas vezes as pessoas que têm má intenção vão usar a saúde, a riqueza, a alegria, não para o bem, mas para o uso mau. Elas não lhes trazem nenhum benefício. São úteis a eles seus contrários? Se assim for, eles não lhes serão um mal, propriamente falando, ainda que o pareçam. Então, o contrário não é mal. É a forma como nós encaramos essa realidade que nós damos significado àquilo que nós passamos, seja por bem, seja por mal. O conhecimento é naturalmente bom, assim como a saúde. Entretanto, seus contrários, ignorância, enfermidade, mais do que eles, isto é, o conhecimento e a saúde, foram úteis para muitos, pois foi às vezes, em momentos de ignorância e enfermidade, que as pessoas despertaram para a vida e seu sentido. Pois, nos homens falsos, isto é, aqueles que usam as coisas de forma má, usam mal as coisas que se encontram na alma, usam as coisas boas que Deus nos deu, seja as realidades da alma, do corpo ou fora do corpo. Então, nos homens falsos, o conhecimento não conduz ao bem, mas ao mau uso do conhecimento. Embora o ser humano seja naturalmente bom, não existe ser humano mau. Todo ser humano é bom. O que o torna mal é justamente o uso mau que ele faz das coisas. Aqui vem a questão do livre-arbítrio. Nos homens maus, eles usam de forma má também a saúde, a riqueza e a alegria, que não vai conduzir ao bem. Eles usam isso para os seus desejos e suas vontades egoísticas, centrados em si mesmo, fechados em si mesmo e muitas vezes desprezando aqueles que estão fora do seu círculo de desejos, não lhe trazendo nenhum benefício. Assim, esses seres humanos não são maus por natureza, embora pareçam maus. O que fazem é usar mal o que lhes foi dado como bem, como bom. Que Deus deu tudo para o bem do homem. Fazer o mau uso dos bens que Deus nos deu, eis a questão moral. Assim, os seres humanos se tornam frutos de suas escolhas. Embora, por natureza, os seres humanos não são maus, eles se tornam maus pelas escolhas que fazem. Vão desvirtuar aquilo que Deus nos deu como bem e aquilo que deveria ser tornado como bem, eles transformam essas realidades em realidades más. Então é o momento de refletirmos, porque tudo nos foi colocado como bem. São Paulo mesmo vai falar o seguinte: tudo posso, mas nem tudo convém. É uma questão de conveniência. Então, se tudo posso, mas nem tudo convém, eu devo então de ter esse discernimento de que tudo está colocado à disposição do ser humano, mas entre uma questão de valor, entre bem e mal, nem tudo convém. Ter essa prudência de saber fazer uma boa escolha. Então, diante disto, que nós possamos aprender aqui com Santo São Máximo Confessor a fazer esse bom discernimento. A vida é feita por discernimento. A seriedade de levar uma vida, não como uma água que está no rio e que corre pelo rio e vai para o mar, não. Mas sermos capazes de distinguir na nossa vida o que é bom, o que é mal, o que realmente nos realiza, o que não nos realiza, o que nos fecha e o que nos abre a vida aos outros e a Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.